Olá pessoal, a aula de hoje é sobre hidrostática. Em especial, eu vou falar aqui de pressão. E eu vou começar a aula fazendo a seguinte pergunta. Qual o objetivo de afiar a lâmina de uma faca? Por exemplo, quando estamos utilizando uma faca que ela está com dificuldade de realizar o corte, o que é que a gente faz? A gente afia a lâmina da faca. Porque mesmo exercendo a mesma força anterior, passa a ficar mais simples cortar com a faca afiada. Por que isso acontece? Acontece porque a gente consegue diminuir a área de contato entre a faca e o que está sendo cortado. O objetivo, então, é diminuir a área de contato, entre ela, no caso aqui a faca, e o material a ser cortado. Isso por quê? Porque se você diminui a área, você aumenta a pressão. Nós vamos ver que isso está diretamente relacionado com essa expressãozinha. Pressão é igual a força sobre área. Então, se você se você diminuir a área, você aumenta a pressão. Pressão e área, pessoal, são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando a gente afia a lâmina de uma faca, a gente está diminuindo a área de contato para poder aumentar a pressão e facilitar o corte. Eu posso até dar outros exemplos. Por exemplo, cama de prego, os esquimós e o pneu de bug, que é muito utilizado aqui no Nordeste. Veja esse vídeo aqui para falar um pouco mais sobre essa relação entre pressão e área. Nesse vídeo aqui, o que é que a gente vê? A gente vê esses dois homens aí, um vai pressionar uma bexiga sobre um prego e você vai ver que ela estoura facilmente. A área da superfície do prego em contato com a bexiga é muito pequena. Aí ele agora colocou dois pregos. Apesar da área ter aumentado, ainda continua sendo uma área pequena, então a pressão é grande. Agora, quando ele vai utilizar uma cama de prego, veja que cada pontinha do prego contribui com uma área. Então, a cama de prego, a área aumenta bastante. A área aumentando diminui a pressão, já que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então ele agora vai pressionar a bexiga agora contra a cama de prego, só que como a área aumentou bastante, a pressão diminui e a bexiga ela não vai aí estourar com facilidade, beleza? Porque a pressão diminuiu, já que a área aumentou. E essa é uma boa experiência para a gente visualizar essa relação entre pressão e área, que essas grandezas são inversamente proporcionais. É óbvio que se ele pressionar muito isso daí, a bexiga vai sim estourar também, beleza? É o que eu gostaria de mostrar com esse vídeo aqui. Deixa eu mostrar vou mostrar uma imagem agora, no caso dos esquimós, por exemplo, como eles andam em regiões fácil de afundar, então em vez dele utilizar só a bota aqui, por exemplo, essa área seria uma área pequenininha. Aí o que é que ele faz? Ele utiliza esse dispositivo que mais parece aqui uma raquete. Então ele aumenta a área. Quando ele deixa de pisar só com a bota e passa a pisar com esse dispositivo, veja o que aconteceu. A área aumentou bastante. Ora, se a área aumentou, o que é que vai acontecer com a pressão que ele exerce no solo? A pressão diminui, já que essas grandezas são inversamente proporcionais. E essa pessoa consegue andar aí sem afundar aí nessa superfície. Quero mostrar mais uma imagem aqui desses pneus de bug, né? Por exemplo, você andar com um carro em uma duna, com um carro que tem um pneu assim, que nós chamamos assim, um pneu convencional, né? Um carro normal. E esse outro carro aqui, o carro utilizando esse pneu tala larga. Qual o objetivo disso aqui? Que esse carro ele não afunde em regiões como, por exemplo, em dunas. Essa área aqui, ó, de contato com esse pneu é uma área grande. Se a área é grande, a pressão pequenininha, por isso que esse carro ele não atola com facilidade em dunas. Aqui é um outro exemplo, um bom exemplo sobre essa relação. Então, nós estamos falando aqui de pressão. Vamos falar um pouco mais sobre essa grandeza física. Então, para isso, observe essa ilustração. Pressão, pessoal, vou mostrar a vocês logo mais. Pressão é a razão, eu já até disse na aula de hoje, da força perpendicular à superfície sobre a área. Para que isso fique claro, observe essa ilustração. Tem uma força aqui, ela está formando esse ângulo aqui, não é um ângulo de 90 graus, né? Essa força é inclinada em relação a essa superfície.
E eu vou decompor essa força. Então ela tem uma componente na horizontal, que eu estou chamando aqui de FP, é a componente da força na horizontal, e tem uma componente também, pessoal, na vertical, que eu estou chamando aqui de FN, a componente dela na vertical. Ou seja, forma com a superfície um ângulo aqui, ó, como eu estou mostrando, de 90 graus. Será que essas duas componentes, elas contribuem para a grandeza pressão? Não. Apenas a componente perpendicular à superfície é que exerce pressão. Eu até destaquei Fn, eu estou chamando aqui ó, de componente normal e Fp de componente paralela. Então, por definição, a pressão média que a força Fn exerce na superfície é dado por essa expressão aqui, tá certo? É dado por essa expressão. Já aproveito aqui para falar da unidade. A unidade de força é Newton no sistema internacional, de área é metro quadrado. Então, você pode dizer que a unidade de pressão é Newton por metro quadrado. Fique atento, a componente que exerce pressão é a componente perpendicular à superfície. Eu até disse isso aqui, componente perpendicular exerce pressão. A componente paralela à superfície, ela não exerce pressão, ela provoca o efeito chamado de efeito de cisalhamento. Então, pessoal, para finalizar aqui a aula, a unidade, já até falei para vocês, no sistema internacional de pressão, é Newton por metro quadrado, isso aí nós chamamos de Pascal. E pressão, pessoal, é uma grandeza escalar ou vetorial? Fique atento, não confunda, é uma grandeza escalar, não precisa de direção nem de sentido, apenas do valor numérico da unidade correspondente para ficar perfeitamente definida. Pessoal, se inscreve aí no meu canal se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Ativa o sininho que toda semana eu estou postando vídeo novo aí. Obrigado e até a próxima.